No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre contratos imobiliários preliminares. O que é preciso para comprar um imóvel? O Código Civil dá dois passos obrigatórios: a escritura pública e o registro no cartório de imóveis. São dois passos e os dois são necessários: a escritura no notas, registro no imóveis. Os dois são inseparáveis. Porém, antes disso, é possível fazer um contrato anterior? Sim, é possível. Contratos imobiliários preliminares são os contratos que são assinados antes da escritura pública com o objetivo de proteger o comprador. Antes de começarmos, eu convido você a dar o seu like e se tornar assinante do canal para receber todas as novidades da Bruno Godoy Advocacia. Vamos começar? Como eu disse, uma compra de imóvel tem dois passos claramente definidos. Um é a lavratura da escritura no tabelião de notas. O outro, levar essa escritura no registro de imóveis para registrar. Assim dizem os artigos 108 e 1245 do Código Civil. Código Civil, artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis com valor de 30 salários mínimos. Né? Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua como o dono do imóvel. Tá certo? Ou seja, temos aqui um título, que é a escritura pública para todos os imóveis acima de 30 salários mínimos. E o modo, que é registrar este título, a escritura pública no registro de imóveis. Ou seja, aqui, no entender de um grande registrador de imóveis, Alfredo de Carvalho, temos um sistema eclético, né? Pois temos os dois passos necessários: a escritura e o registro. Não é isso? Existem países que não adotam esse sistema. Por exemplo, na França e em Portugal temos o sistema de consenso, ou seja, a propriedade é dada pelo consentimento. As duas partes fizeram a escritura dizendo uma vendeu para a outra pelo valor de tanto, o sujeito que comprou é dono. Mas precisa registrar? Precisa. O registro estabelece a propriedade? Não. O objetivo é tornar público a transação para quê? Para que terceiros, para o interesse de terceiros de boa fé, né? Quando esse imóvel, por exemplo, daqui a pouco for vendido, esse futuro comprador de boa fé poderá localizar a documentação do proprietário anterior e garantir a segurança do futuro negócio. Temos uma variação disso em imóveis financiados, né, na Lei 43.80/64. Lei 43.80/64, artigo 62. Os oficiais de registro de imóveis inscreverão obrigatoriamente os contratos de promessa de venda, promessa de cessão e de hipoteca celebrados de acordo com a presente lei, declarando que os valores são estimativos, né, estamos falando de momento de inflação alta, né, inflação complicada, estando sujeitos os saldos devedores às correções de valor como determinado pela lei. Né? Mediante simples requerimentos firmados pelas partes, os oficiais de registro de imóveis averbarão às margens das respectivas inscrições as correções de valores determinados por essa lei. Né? Aqui temos uma variante. Ninguém aguenta mais essa conversa de variante, né? Ninguém aguenta mais. Ou seja, no imóvel pronto, nós também, financiado, nós temos um sistema também de título imóvel, só que o título é o próprio contrato do sistema financeiro de habitação, que é enviado ao registro de imóveis, já registro por força da lei. Então, na compra direta, temos esses dois sistemas: escritura e registro para imóveis à vista, ou contrato e registro para imóveis financiados. Né? Mas existe um problema com esses negócios. Qual é? Que esses negócios precisam ser imediatos. Né? A entrega, assim que é assinada a documentação,
o comprador recebe as chaves do imóvel. Mas tem situação em que isso não é possível. Por exemplo, o imóvel tem várias penhoras, vai ficar meses num processo de regularização. E aí não vai ser possível passar a escritura imediatamente. Outra situação que é muito comum, o imóvel está em construção. Não dá para outorgar escritura, por quê? Porque precisa terminar a obra. Nessa situação que o imóvel está em obra, qual a garantia que o comprador vai receber entregue o imóvel que adquiriu? Vamos falar disso, vamos falar da promessa de compra e venda, né? Pensa no problema. Quando o loteamento ou a incorporação forem completados, o condomínio ficar pronto, o imóvel finalizado vai estar num valor superior ao valor do imóvel. E a gente está no Brasil, né? O negócio é tirar vantagem em tudo. Já disse um certo jogador de futebol, né? E aí tem muitos loteadores, muitos incorporadores picaretas, o que faz? Paga o valor que o comprador pagou e revende no mercado, né? Usa o valor da compra original apenas como caixa. Aí quando o imóvel ficar pronto, ele está no valor maior, ele valoriza, paga de volta o valor original, o valor pago originalmente pelo comprador do imóvel na planta e tira a vantagem dele, né? Não tenho a certeza, eu compro o imóvel na planta, não tenho certeza se vou receber o imóvel pronto, né? Mesmo pagando ele em dia, não é mesmo? E qual foi a solução para isso? Transformar a promessa de compra e venda, criar uma promessa de compra e venda prévia ao registro, né, no momento da construção, que é irretratável por parte do vendedor, né, a não ser em condições muito especiais. Nós criamos uma promessa de compra e venda que é irretratável por parte do loteador, né? Você tem essas previsões de retratabilidade na Lei 4591, no Decreto-Lei 5837 e na Lei 6766/79. Assim dizem, vamos ver. Lei 4591, artigo 32. O 32 tem toda aquela listagem colossal de documentos para você fazer um registro de incorporação, né? O incorporador somente pode alienar ou onerar as frações de terrenos e accessões após o registro de vários documentos. O primeiro do 32 é o 32A, título de propriedade de terreno irrevogável, no qual a emissão de posse, né, inclua consentimento. Qual a ideia é que você não pode fazer necessariamente, existe uma necessidade aí de que a compra seja irrevogável, né? Na Lei 6766, 25 e 26, artigo 25, são retratados compromissos de compra e venda, sessões de processo de cessão que dão direito à adjudicação compulsória. Tanto em incorporação quanto em loteamentos, nós temos essa necessidade aí de você ter a irretratabilidade dessas promessas de compra e venda e a possibilidade, inclusive, de adjudicação compulsória, né? Com o objetivo de evitar prejuízo por parte de quem compra, né? Essas são as promessas de compra e venda, né? Se o comprador quiser desistir, aí nós temos a questão e nós temos um vídeo sobre distrato imobiliário, né? Temos um vídeo relacionado. Agora vamos falar do termo de compromisso irretratável de compra e venda, que é um contrato preliminar de natureza totalmente diferente. Temos outra finalidade aqui. Qual é a finalidade? Manter o acordo de compra e venda que não pode ser feito imediatamente. Por exemplo, a compra está sendo feita em prestações, o imóvel foi penhorado e você vai pagar as penhoras, você vai fazer uma regularização, você vai resolver um problema antes de passar a escritura. Você quer fazer um negócio, mas não pode fazê-lo imediatamente. Tá certo? Normalmente é
negócios entre particulares. Tem como fundamento o 1417 do Código Civil. Mediante promessa de compra e venda que não se pactuou arrependimento, né, adquire promitente comprador real direito real à aquisição. Tá certo? E o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, né, a outorga da escritura definitiva de compra e venda. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação compulsória, né? Você registrar por ação de adjudicação compulsória. O nome é promessa, mas doutrinariamente é o compromisso, né? Tem natureza diferente das promessas de compra e venda, né? Em que situação isso ocorre? Por exemplo, as partes precisam regularizar, né? Inclusive, você pode fazer o registro desse termo de compromisso no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel desejado, e aí se torna proibido ao cartório registrar a escritura de outro. Tá certo? Você pode, inclusive, fazer o registro forçado por meio de adjudicação compulsória. Tá certo? Com isso, terminamos a parte de contratos preliminares de compra e venda, sempre sugerindo a você que procure um advogado de confiança antes de fazer qualquer negócio com imóvel. Tá certo? Muito obrigado.